A gente vai dar início agora, né, à nossa primeira live em comemoração ao Dia da Mulher, né? Aí vai ser uma semana inteira de diversas lives, todas no mesmo horário, às 17, né? E hoje a gente vai fazer essa live com as nossas artistas, né, do IFPB e convidadas. Quem está promovendo, né, esses espaços é o IFPB de Princesa Isabel, em conjunto, né, com a coordenação municipal do sindicato. Então, e hoje a gente vai ter como convidadas, né, Ana Bárbara Ramos, Maria Lima e Renale de Carvalho. E aí eu vou apresentar um pouquinho de cada uma para vocês. Então, vamos começar. Ana Bárbara, dá um oizinho, Ana. Ana é cineasta, é educadora, é gestora de projetos especializados na área de cinema e educação. Ela é mestre em letras e graduada em comunicação social pela UFPB. Atualmente, ela faz especialização em educação transformadora, pedagogia, fundamentos e práticas, lá na PUC do Rio Grande do Sul. Ela foi diretora de diversos curtas. Alguns a gente vai passar aqui para vocês durante essa live, né? O primeiro, Desejos Citrulos, que foi em 2003, Sweet Caroline, 2009, Cabaceiras, de 2007, Borboletas Azuis, 2010, Oferenda, de 2011, e Sociedade do Cloro, 2015. E desde 2014, a Ana está à frente, né, do grupo Semente Cinematográfica, desenvolvendo diversas práticas educativas com educação audiovisual em instituições escolares e culturais. A Ana atua desde 2018 na coordenação pedagógica do CEARTE, que é o Centro de Educação da Arte da Paraíba, desenvolvendo ações de arte, educação e formação de professores. Além disso, a Ana também é coordenadora da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. E ela também integra o Núcleo de Educação Transformadora da Paraíba. Essa é a Ana, que vai estar falando com a gente hoje um pouquinho. A nossa segunda convidada é Maria. Ela é mestre em musicologia pela UFPB, é educadora musical e é professora de arte do IFPB. Ela já foi coordenadora da Escola de Música Antenor Navarro, do estado da Paraíba, e atuou em diversas orquestras em João Pessoa. Em 2012, Maria foi contemplada pela FUNJOP, que é a Fundação Cultural de João Pessoa, para a gravação do CD Sopros da Cidade, com obras inéditas de compositores pessoenses. E aí a gente vai passar uns vídeos também de Maria hoje. E a nossa terceira convidada é Renale de Carvalho. Ela também é servidora do IFPB, é professora de língua portuguesa aqui no estado da Paraíba. Também cursou letras e direito, né? Letras ela fez na UFPB, o direito na Unip. Renale é poetisa e ela escreve desde os 16 anos de idade. Mantém uma página no Facebook, né, chamada Poemas de Renale de Carvalho. E o seu primeiro livro, Poemas a Vapor, ele foi lançado em 2007, por meio do edital também da FUNJOP. Renale coordena o Clube de Leitura e o Grupo de Teatro Cidadania em Cena do IFPB, no campus avançado de Cabedelo, no qual adapta obras literárias para serem encenadas pelas estudantes. Segundo ela é uma eterna poetisa e amante da literatura. Certo, gente? Então, essas são as mulheres maravilhosas que estarão com a gente hoje nessa live. Meninas, vocês querem dar um oi para o pessoal antes da gente começar? Fiquem à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, gente. Patrícia, eu vou só fazer um aviso rapidinho para tirar a foto, para aparecer todo mundo. Vou tirar. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, obrigada pelo convite, desculpa. Obrigada, Jordânia, que fez esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. A gente agradece, meninas, pela participação de vocês. Então, eu vou explicar um pouquinho, né, a metodologia que a gente pensou para esse espaço, né? A gente elaborou algumas perguntas
para que a gente possa entender um pouquinho mais, né, sobre as histórias de vida de vocês, como que vocês chegaram até onde estão. E aí, ao longo do processo também, a gente vai apresentando um pouquinho da arte de vocês. Eu fico saindo aqui de uma tela para outra para conseguir ler, né? Mas o nome do nosso evento, ele é Histórias de Vida, Resistir Sendo Mulheres. E aí, ao longo dessa semana, né, a nossa ideia é trazer um pouquinho, né, das histórias de vida dessas mulheres, né, de superação, enfim, dos desafios que elas vivenciam por serem mulheres, né? Então, é isso que a gente vai estar trazendo aqui essa semana, cada uma com sua história, com suas peculiaridades, né, mostrando como é bom e como é difícil ser mulher na sociedade de hoje, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é, em 5 palavras, como é ser mulher no Brasil? E aí vocês, eu vou dizendo uma por uma, para a gente não se enrolar, tá? Renálide, você responde primeiro. Boa tarde, agradeço o convite. Patrícia, eu acho que você tem que interromper a apresentação da tela para a gente aparecer todo mundo. Tu interrompe a apresentação daquela tela que estava com a foto. Eu acho que tem que... Não sei se para cancelar aquela... Eu acho que eu já interrompi. Já? Tá bom. Tá bom, então, gente. Essas coisas das novas tecnologias, né? A gente está se adaptando ainda. Então, eu agradeço demais o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com essas artistas maravilhosas, né? Do IF, e também com Ana Bárbara, né? Que eu conheci, assim, não conheço pessoalmente, mas tem muita coisa de trabalho dela e tal. CEARTE, eu gosto muito de ir lá, né? Então, maravilhosa. E a coordenação de gestão de pessoas, né, do IF Campus Princesa Isabel, que sempre tem iniciativas maravilhosas e traz para a gente essa possibilidade de a gente estar aqui nesse Dia Internacional da Mulher, né, trazendo mulheres para falar sobre suas vivências, suas experiências. Isso é muito, muito massa. E aí eu vou responder agora a pergunta. Será que eu ainda lembro da pergunta, meu Deus? É o que é, como é? Desculpa aí, só. Em 5 palavras, como é ser mulher no Brasil? Certo, então, para ser mulher no Brasil, a gente precisa ter resistência, coragem, autocuidado, amor interior e muita, muita, muita resiliência também para conseguir dar conta desse país que não é para amadores. É isso. Ana, você agora. Bom, então, inspirado um pouco também pelas palavras aqui de Renali, tudo bem, né, minha gente? Chegando agora, enfim. Ai, deixa eu ver. Eu acho que é essa... Acho que é uma palavra que é firmeza, né, assim, uma firmeza para poder se sustentar aqui nesse país, sabe? Porque em meio a tudo que acontece, né, com tanta violência em relação a diversas pessoas, né, o desrespeito aos direitos humanos, né, da população aqui, de nós brasileiras, e no caso específico das mulheres, eu acho que é isso, é uma firmeza e uma reafirmar a existência, né. Enfim, eu já falei muitas outras palavras, deixa eu tentar ser sucinta. Então, firmeza, acolhimento, acho que uma outra palavra que me ocorre é círculo, né? O círculo das mulheres, que eu acho que nós juntas, a gente consegue fazer muitas coisas, assim. A gente consegue se ajudar, a gente consegue criar esse vínculo, permanecer com o vínculo. Então, a quarta palavra é vínculo, e a outra palavra... Ai, gente, não sei.
São muitas palavras. Eu acho que eu já falei um tanto. Vai, Maria, ajuda aí. Gente, a gente tá tudo nervosa. Eu mesmo estou super nervosa. Quando as coisas forem continuando, aí a gente vai perdendo nosso nervosismo, né? Então, é porque é um momento tão difícil, né? São tantas palavras, como a Ana está dizendo, é tanta coisa que às vezes a gente não sabe nem quem escolher, né? Assim, que palavras escolher. Mas a primeira palavra que me veio quando eu vi essa pergunta foi insegurança, né? Eu me sinto muito insegura enquanto mulher brasileira, por vários motivos, são muitos motivos que eu me sinto insegura, né? Que eu tenho medo de muitas coisas, e isso é um sentimento muito ruim, né? Que a gente não deveria ter, mas é uma coisa que ainda, né, falta muito e que também em muitos países ainda é assim, né? Falta muito para conquistar. E aí a outra palavra é resistência, e a gente precisa ser muito resistente para, né, superar as coisas. Aí eu lembro também de superação, né? A cada dia é uma superação estar aqui, né? Assim, a gente tem que se superar. Às vezes a gente acha que não é capaz, né, de estar aqui, que, enfim, a gente se sente tímida por estar aqui, por ocupar esse espaço, né? Então, é superação, é transformação, né? Viver no Brasil, a gente se transforma em mulher, né? E é muito difícil, né? O processo de transformação aqui, né? A gente vive, na realidade, é uma transformação do que a sociedade quer que a gente seja para aquilo que a gente não quer ser, que não quer, né, ser daquilo que a sociedade quer que a gente seja, a gente quer ser outra coisa. Então, esse processo de transformação, ele é difícil para a gente, né? A gente tem que estar batendo de frente, enfim, se desgastando, né, para ser diferente daquilo que é o comum. Então, isso é bastante difícil, não? Né, saber que a gente precisa lutar para ter o direito de ser quem a gente é. Né? Então, acho que são essas as palavras que eu pensei. nem sei se eu disse 5, mas... São muitas palavras, né, que a gente pode falar. E acho bacana que todos vocês colocaram, né, a questão do, como a Ana colocou, do vínculo, né, que a gente tem umas às outras. Eu acho que ter umas às outras, né, ter mulheres que nos inspiram, nos faz continuar, né, porque realmente o Brasil de hoje está muito difícil para a gente viver no dia a dia, né, e ter vocês, né, como mulheres, né, inspiram a gente, com certeza vocês são isso para muitas pessoas, né, 3 educadoras, enfim, artistas. E acho que esse é o gás, né, que a gente tem, que faz a gente continuar. E aí, para inspirar um pouquinho, eu vou colocar uma música que Maria fez, né, Maria musicista, como eu já apresentei ela no início. E aí eu vou colocar uma apresentaçãozinha dela. Vocês me dizem se tiver ok, tá? Posso falar, Patrícia? Então, pode. Gente, eu decidi gravar. Eu queria tocar aqui, né? Mas eu decidi gravar esse horário. Normalmente é um horário que Tito, meu bebezinho, quem não sabe, eu tenho um recém-nascido. Entre 5 e 6 e meia, 6 horas é o horário do abuso. Então, assim, para evitar qualquer perigo, era melhor ele gravar, porque se alguma coisa acontecer, tá aqui para postar. Então, e a música, na verdade, as 2 músicas que eu escolhi para passar aqui são de 2 paraibanas, né? Não são minhas, eu fiz só a versão instrumental, né, pra gente, mas são 2 mulheres paraibanas. A primeira é... Gente, deu um branco agora. A outra é... Deu branco agora, gente, já eu digo qual é. Então, vamos botar a música para dançar, que depois a gente sabe o nome da cantora, da compositora paraibana, que arrasa, certo, gente? Gente, espera aí que eu vou tentar colocar o vídeo aqui. Lembrei, gente, Marinês, como é que eu esqueci?
Arrasou, a gente está muito emocionada nessa live, gente. Assim, e eu escolhi Marinês porque ela era uma mulher à frente do tempo dela. Né? Quando a gente escuta as músicas e as letras das músicas para a época em que ela viveu, nossa, eu acho que ela foi muito crucificada por muita gente. Gente, problemas técnicos, não consigo apresentar o vídeo, só ele. Tu consegue, Maria, daí? Ei, vamos mudando a ordem para não ficar esperando enquanto Maria continua. Eita, que delícia de som! Renali já tá louca para dançar ali. Aposto que o pessoal na live também, viu? E aproveitando já, né, que Maria apresentou o som. Maria, fala um pouquinho sobre a tua carreira, né, e sobre ser mulher e não homem, né? Como isso te ajudou ou te prejudicou quando você quis, né, construir a sua carreira, ou então quando você tentou materializar algum projeto. Nossa, assim, é tanta coisa para falar que eu tenho, né, 3 minutos, né, Patrícia? Mas vamos Pode lá. falar um pouquinho mais. Eu vou falar do meu lugar, né, enquanto mulher que fui mãe aos 19 anos, né, no início da construção da minha carreira, digamos assim, eu estava iniciando o curso de graduação em música e sendo mãe, né. Isso me trouxe muitos benefícios, mas também trouxe muitas dificuldades e desafios, né? Porque no lugar de mãe, a gente sabe que a gente tem uma sociedade, né, extremamente patriarcal, né, machista. Então, o trabalho sobra para a mulher, né? A mulher, não, a gente não é, não, o meu primeiro filho aos 19 anos não é de Erickson, viu? Quem conhece Erickson, meu super marido atual, não é com ele, tá? Então, antes que comecem a pensar aí, né? Não é não, ele tá ali cuidando de ti. E aí, assim, foram muitas dificuldades, né? De se formar sendo mãe num contexto em que a sociedade e as pessoas não permitiam, não queria, né, que eu crescesse, que eu tivesse, né, enfim,
que eu tivesse uma formação, uma profissão, porque o lugar de mulher é aquele convencional da cozinha da mãe, né? Então, assim, foram muitos e muitos desafios. Um que eu posso contar, né, assim, teria muita coisa para contar, mas um dos que eu posso contar, assim, tem relação com esse meu emprego, né, de ser hoje em dia professora do IFPB, e para vocês terem noção, assim, eu fiz a minha prova didática, né, para entrar para o concurso. No dia que eu fiz, eu fui chorando, né, fazer a prova didática. Então, assim, porque antes de sair, eu tinha que deixar tudo pronto, a casa arrumada, a prova era às 8 horas da manhã, mas eu tinha que deixar tudo pronto, né, comida, nada podia, né, assim, não podia deixar nada imperfeito, tinha que estar tudo impecável. Enfim, isso no âmbito familiar. E quando a gente vai para dentro do trabalho, também são muitos os desafios, né? De passar por cargos em que a gente não é escutada, enquanto mulher, né? A gente é desmerecida, os colegas não escutam nossa voz, né? Desmerecem, passam por cima mesmo. Então, são muitas dificuldades. E eu acho que, mas diante de tudo isso, ser mulher me traz para o trabalho, eu acho, para a minha profissão, minha carreira, uma sensibilidade, né, um conhecimento do mundo diferenciado, né, materno mesmo. Eu tenho até como dizer isso, né, a gente carrega isso, né, que é uma construção também social, mas a gente carrega isso, e eu acho muito positivo isso na minha carreira, né, a sensibilidade, trazer a sensibilidade, né, para aquilo que eu faço. Então, e ser mulher também me dá muito amor, né, assim, ser mulher e trabalhar, para mim, assim, é uma paixão, né, eu amo trabalhar e amo ser mulher trabalhando. Então, eu acho que é isso. Acho bacana que Maria traz nas duas falas dela, né? A dupla jornada de trabalho, dupla, tripla, enfim, né? Desde quando ela tinha os 19 anos e agora, né? Assim, ela gravou o vídeo porque pode ser que Tito chore, precise dela, então ela é mãe, ela faz as tarefas de casa, e aí eu acho importante a gente sinalizar também, né, o quanto a pandemia intensificou esse processo, né, as mulheres precisaram estar dentro das suas casas, mas as tarefas domésticas, elas triplicaram, quadriplicaram, né, com toda a família dentro de casa. E aí acho interessante também que hoje de manhã eu estava ouvindo no rádio, né, que saiu uma pesquisa do IBGE, dizendo que a Paraíba é o estado, né, que mais as mulheres trabalham mais que os homens dentro de casa, né, que tem uma média de 25 horas semanais que a mulher dedica ao lar, enquanto o homem, salvo engano, era em média 12 horas. E o estado da Paraíba é a maior média nacional, né. Eu acho que isso reflete um pouquinho da sociedade também, do local onde a gente está inserido, né, para a gente conseguir pensar, assim, que o esforço que é para nós, né, enquanto mulheres, ocupar um lugar no mercado de trabalho e um lugar de destaque, né? E aí, para além de mães, irmãs, filhas, né, trabalhadoras, né, a gente é militante, a gente consegue ser poetisa, cineasta, musicista, então é uma carga muito grande para nós mulheres, né, que é diferenciada dos homens, com certeza. Meninas, quem quer falar? A mesma pergunta, viu? Só uma coisinha, e assim, para as estudantes, né, que estão nos assistindo aqui, né, na minha história, foi aos estudos que eu me agarrei, né, como libertação, né, um lugar de liberdade, né, e a profissão, ter um emprego, que eu pudesse me sustentar e não depender de ninguém, né, isso foi ao que eu me agarrei. Então, assim, estudem, continuem, né? Nossas alunas aí de princesa, que a gente sabe que tem um contexto também, assim, muito pesado, né? De machismo, enfim. E do sertão como um todo, estudem, não baixem a cabeça, continuem, né? Que a gente chega lá. Ana, você... Depois
Pronto. Você pode repetir? Posso. Fale um pouco da sua carreira e como é ser mulher e não homem, né? Como isso te prejudicou, como isso te ajudou quando você quis construir essa carreira e se isso ser mulher, né, te prejudicou em algum momento para materializar algum projeto. Tá. Bom, uma coisa que ao ouvir Maria, eu não, infelizmente eu caí, né? E quando eu voltei, eu já tinha passado o que você apresentou, Maria. Bom, mas depois eu quero ouvir, tocando. Assim, ao ouvir Maria e também pelo que o dia de hoje representa, né? Assim, eu fiquei tentando aqui me conectar um pouco com esse encontro. Eu acho que é um encontro muito importante, assim, da gente estar aqui compartilhando as nossas experiências, né? Tanto artísticamente falando quanto de mulheres, né? E aí, do ponto de vista do meu trabalho, assim, né? É curioso, porque eu tive uma sorte, vamos dizer assim, muito grande, né? De ter, logo que eu comecei a produzir, quando eu estava na universidade, fiz curso de comunicação social, aqui na Federal da Paraíba. E ali eu já fiz um grupo, né? um coletivo de meninas, que chamava Las Luzineides. E esse coletivo, eu assim, já faz um tempo isso, nossa, faz uns 20 anos já, um pouco mais de 20 anos, e a gente tinha esse coletivo como uma fortaleza mesmo, assim, sabe? Um lugar que a gente podia ali experimentar, como a gente fazia, inicialmente a gente começou a fazer fanzines, né, que são aqueles jornais alternativos, enfim, a gente fazia fanzines de papel, recortando e colando, sabe, manipulando. E esse processo de criação era coletivo, né, no grupo de mulheres, assim, foi fundamental, assim, para que eu me tornasse o que eu sou, sabe, assim, porque era naquele lugar de proteção, assim, e ao mesmo tempo de proteção, mas também de muita ebulição e de muita criação. E então, assim, começar com essa força, né, de um coletivo de mulheres, lembrando, né, quando a gente começou isso foi em 98, imagina, tinha no campo da produção cinematográfica aqui na Paraíba, então tinha uma presença muito maior de homens, né? Então, naquela época, então, era muito mesmo. Assim. Então, como representantes mulheres, era Vânia Perazzo, Elisa Cabral. Elas duas, inclusive, eram professoras do curso de comunicação social, né? E eu me inspirava bastante nelas, sobretudo em Vânia Perazzo, que era documentarista, e ela dava aula, e isso já nos inspirava, né? Embora a nossa produção inicial das Luzineides não comunicasse diretamente com o que ela fazia, né? A gente estava muito numa cultura juvenil, enfim, bandas de rock, enfim, esse universo que a gente circulava ali, né? Mas, assim, começar com um grupo de mulheres foi muito importante para mim, para me fortalecer, né? Por outro lado, assim, e aí eu continuei fazendo filmes, depois que o coletivo se desfez, né? Eu continuei fazendo filmes de forma autoral, né? E são aqueles filmes que você mencionou no início. Também continuei trabalhando com produção de cinema, né? Produzi uma série de filmes aqui na Paraíba, aqui na cena paraibana, mostras, enfim, cineclube, todo esse universo do cinema aqui em João Pessoa, né? Bom, o fato de eu ser mulher não me prejudicou, assim, eu não tive nenhum prejuízo em relação a isso, né? Na verdade, assim, eu acho que eu terminei ocupando, né? Terminei ocupando vários lugares, inclusive de representação mesmo, assim, eu fui da associação de cinema daqui, enfim, como presidente, enfim, terminei ocupando alguns espaços, né? Como representante, e isso, considerando, né, tudo que a gente vive, acho que foi um momento muito importante, assim, e que me fortaleceu também, né? Agora, eu vou acender a luz aqui rapidinho.
Eu tenho que ser mais breve, né? Eu estou demandando muito, né? Valei-me. Olha, então, eu quero destacar uma coisa que eu acho que é importante a partir da tua pergunta, que é, considerando quem está nos ouvindo, imagino aqui que tem jovens estudantes, né, meninas, tem uma questão que me ocorre, que é a seguinte, é que quando, nesse reconhecimento, sabe, do corpo, em relação ao corpo, a minha presença enquanto mulher, né? E a minha relação, por exemplo, com a menstruação, acho que esse é um ponto muito importante, assim, porque externamente, como eu falei aqui, eu tinha um coletivo, né? Eu ocupei lugares importantes, eu acho, assim, mas no que diz respeito internamente, a minha relação com a minha menstruação não tinha nada a ver com isso. Era uma negação desse lugar da mulher, sabe? De negar a menstruação. Eu tinha uma relação muito ruim com a minha menstruação mesmo, assim. E só depois de muito tempo, enfim, depois de muito tempo, na minha juventude mesmo, eu neguei a minha menstruação. E aí, depois de muito tempo, eu descobri que ela é, na verdade, a fortaleza, a minha fortaleza. De modo geral, a nossa fortaleza, que é isso, né? A gente tem ouvido muito que isso isso é um problema, né, das dores e tudo mais, enfim. Eu queria desenvolver um pouco mais isso, mas agora não vai dar tempo, porque eu vou passar para a Renata. Enfim. Mas tem a ver Pode falar um pouquinho, Ana, a gente tem o tempo ainda. Fica à vontade. Corpo, entende? Na medida que externamente a gente se coloca e se ocupa espaços, mas o que internamente a gente tem feito, né? O que internamente, como é que internamente eu me relaciono com esse lugar de ser mulher? Maria colocou agora essa questão, né, de conciliar, né, a maternidade, né? Parece que as coisas têm que ser separadas. Olha, agora eu vou ocupar esse lugar e eu vou ter que ser mulher, parece que eu tenho que ser mulher / homem, sabe? E, no entanto, tudo que é de mulher eu tenho que guardar aqui nesse lugar para depois eu pegar. Parece isso, assim, isso é muito louco, não faz nenhum sentido isso, né? Eu sou mulher na totalidade, né? E essa totalidade representa eu ser mãe, né? Eu ter menstruação, sabe? Todas essas coisas que me compõem. E aí eu fico... eu coloco isso aqui agora, assim, para a gente... Só para provocar um pouquinho, sabe? Para a gente pensar nesse lugar de apropriação. Eu acho que está no lugar de como é que eu me aproprio. Né? E é muito importante também pensar no dia de hoje, né? Eu acho assim, eu vejo que é um dia de celebração, mas é um dia também que a gente falou no início, né? De reafirmação e de defesa, né? De defesa, porque a quantidade de assassinatos, né? E todos esses dados que você também colocou agora, Patrícia, como assim, né? 25 horas só dedicada à casa. Imagina se essa mulher está trabalhando em todas as outras coisas, como é que equilibra isso? Né? Enfim, só umas pequenas provocações, assim, compartilhar um pouquinho. Renali, fala um pouquinho aí, senão eu vou tomar todo o tempo. Mulher, eu estava gostando tanto de te ouvir, podia ficar falando mais. Então, gente, essa questão de ser mulher, né? Eu acho que quando Ana Bárbara traz a questão da coletividade, eu acho importante tocar nesse assunto, porque eu estava até conversando com as meninas mais cedo. Às vezes, como a Ana falou, eu não tive muito prejuízo por ser mulher no meu trabalho, né? E aí, algumas pessoas se apropriam, às vezes, da fala de muitas mulheres que dizem assim: eu nunca sofri nenhum preconceito por ser mulher. E eu, enquanto mulher negra, por exemplo, dizer: não, nunca sofri preconceito racial. E aí, às vezes, isso para dizer: olha aí, tá vendo? Isso não existe. E aí, assim, como Ana, eu tive a sorte, né, eu acho que a criação que a minha mãe me deu, mesmo sendo ela uma mulher do seu tempo, né, com conservadorismos e tal, mas ela já era muito para frente, assim. Então, minha mãe, ela era muito independente, ela já trabalhava fora, ela se sustentava 3 filhos sem marido, porque meu pai nos abandonou, ela casou depois. Então, ela deu uma criação
muito igual a mim e aos meus irmãos, né? Então, eu não tinha a obrigação, por exemplo, de ter que fazer as coisas domésticas enquanto meus irmãos podiam estudar, ou brincar, ou ir para a rua. Eu também podia, obviamente, que tinha questões morais, né? Sempre tem. Né? De como a gente senta, do short que a gente usa, de com quem a gente fala, que é muito diferente com os meninos. Mas nesse aspecto de poder estudar, por exemplo, eu tive muita liberdade e muito tempo. Então, isso me fez ter, obviamente, diferente de mães que colocam as meninas para terem que ser donas, porque também não foram ensinadas assim. E as coisas acabam se naturalizando, né? Para algumas mulheres hoje, século XXI, se você vai em alguns locais, em algumas vilas, algumas aldeias, alguns locais, e até aqui mesmo, Cabedelo, João Pessoa, algumas mulheres ainda pensam que é como se fosse uma coisa da natureza feminina, por exemplo, cuidar de uma casa. Não é o homem que deve fazer, é a mulher. Inclusive, quando a menina casa que não faz nada, por exemplo, se joga uma culpa nela, né? Se o casamento acabar, é porque não fazia nada dentro de casa, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, por mais que eu não tenha passado por certas questões, eu preciso discutir, porque essas questões existem com as minhas irmãs, né? Então, quando a gente fala da sororidade, no caso da mulher negra, da dororidade, porque o que nos une é uma dor em comum, né? Porque a gente tem que pensar também que as mulheres são diversas e tem várias realidades, porque as mulheres são plurais, né? Então, eu tenho uma mulher branca que pode ser oprimida pelo marido, pelo patrão, mas eu tenho uma mulher negra que, além de ser oprimida pelo marido, pelo patrão, é oprimida pelo racismo da sociedade. Então, são várias, né? Eu tenho uma mulher gorda, como eu, que também sou gorda, né? E passo por essas questões no trabalho, nos relacionamentos, enfim, né? Na vida, por rejeições, etc., que talvez uma mulher que esteja dentro de um padrão de beleza não passe. Né? E talvez um homem ainda mais não passe, né? Porque se ele é gordinho, ele é fofinho e tal, né? Então, assim, são realidades muito distintas. Então, por mais que eu não consiga lhe dizer agora um caso concreto de um preconceito que eu sofri por ser mulher, ou de algum obstáculo que me impediu chegar mais longe no meu trabalho, ou que me dificultou chegar onde eu cheguei, mas isso aconteceu certamente com olhares, com ironias, com descrédito às minhas falas. Será que é isso mesmo? Você tem certeza do que você está falando? Olha isso aqui, né? Às vezes, inclusive, colocar em xeque nossa capacidade intelectual, né? Em 2020, a Patrícia até comentou sobre minha candidatura, eu fui candidata, e a gente vê como é a violência de gênero na política, né? Então, as pessoas falam conosco na política, por exemplo, com piadas que não se faz com o homem, porque nos veem como objetos sexuais, por exemplo. Então, toda crítica que se faz a gente recai sobre corpo, sobre questões morais que não recaem sobre os homens. Né? Se a gente tem uma atitude mais firme, a gente é considerada masculinizada, a gente é considerada machão, ou bruta, ou desequilibrada, enquanto o homem é considerado assertivo, de personalidade forte. Então, em um momento ou em outro, a gente vai passar por essas situações, por ser mulher, e apenas por ser mulher, né? Então, em alguns relacionamentos que a gente se envolve, eu acho que todas nós aqui temos relacionamentos abusivos para contar, né? De homens que não entenderam o nosso trabalho, que não entendiam nossa profissão, mas... Por isso que ele não tá carregando. Por isso que ele não tá carregando ligeiro. Tu tá... na vida dela, inclusive naquele momento na vida dos dois, né? Então, assim, é muito difícil a gente enfrentar essas questões, porque é como se a gente tivesse o tempo todo que provar para a sociedade, mais do que os homens, sabe? Aquilo que a gente é capaz, a gente precisa, enfim, né? Fora as outras questões de mulheres que são mães, por exemplo, que aí a coisa é mais embaixo mesmo, porque
porque a gente vive ainda, infelizmente, né, apesar de nossas ancestrais, e aí a gente tem que honrar nesses dias que vieram antes de nós, porque elas já prepararam um caminho para a gente poder estar aqui hoje, por exemplo, falando sobre essas questões. Né? Mas agora é a nossa vez também de semear a possibilidade dessas meninas jovens que estão aí no campus, que estão aqui no meu campus, que se inspiram na gente, delas entenderem como elas podem ser aquilo que elas quiserem, como elas devem lutar para ocupar esses espaços de decisão, né? Para que a gente realmente possa chegar algum dia e dizer, a gente tem equidade de gênero, a gente vê na realidade aquilo que está posto na Constituição, que é todos são iguais. Né? Então, a gente vê iguais perante a lei no texto, mas também iguais no cotidiano, no dia a dia, nas oportunidades, né? Então, assim, até quando a gente vai ter que lutar contra o machismo, que nos mata, né? Porque esse machismo que começa ali na forma de senta com as pernas fechadas, menina, chega ao nível de um feminicídio, de um estupro, de uma violência doméstica, enfim, né? De um assédio sexual. Então, a gente precisa tratar dessas questões agora, já urgentemente, né? A gente precisa começar a criar nossos filhos feministas no sentido de que eles precisam, homens e mulheres, defenderem essa igualdade, porque senão vai ficar insustentável para as mulheres, né? Nós somos mais da metade da população que gerou a outra metade, eu gosto de replicar essa frase que eu ouvi esses dias, e que ainda vive sob condições desiguais, ocupando espaços em que a gente ganha menos e etc. Né? E isso acontece, isso continua a acontecer. Já falei demais agora, fui eu que exagerei. Eu já ia colocar um concluo ali no chat, mas estava tão bom. Só um pouquinho. A fala das meninas me trouxe várias questões, né? E aí, uma delas que eu vi hoje no Instagram, assim, hoje não é um dia romântico, né? Hoje é um dia político. E aí, para a gente entender, né, que o que a gente está fazendo aqui é política, é discutir questões que precisam ser discutidas na sociedade e que precisam ter espaços, né? E aí, a fala de Renálide me trouxe várias questões, né? Ela diz, eu não consigo lembrar um momento em que isso tenha me impedido. Todos os exemplos que você trouxe me parecem, né, que foram impeditivos, né, assim, e que você lutou muito para chegar. E aí eu fiquei pensando uma coisa que Isabelle, né, que é psiquiatra do campus, ela colocou esses dias no Instagram assim: o que você faria numa sociedade que tivesse 24 horas sem homens, né? E aí a resposta das mulheres, elas são muito intrigantes, né? Porque a maioria dizia assim: eu vou sair à noite sem medo, eu vou utilizar a roupa que eu quero, sem medo de ser julgada. E aí isso me tocou muito esses dias, né? E aí eu fiquei pensando agora na fala de vocês, né? Como que é para a gente, por exemplo, eu estudei à noite, né? Grande parte da minha graduação eu estudei à noite. Para a gente pegar um ônibus e morrendo de medo da nossa casa até a universidade, com medo de ser estuprada, com medo de ser morta. Então, só isso já é um dificultador para a gente, né? Entre ser mulher e não ser homem. Então, assim, onde a gente chegou, onde a gente almeja chegar lá na frente, a gente tem impeditivos, né, barreiras que os homens não têm. E é isso que a gente discute, né, quando a gente vai discutir igualdade de gênero. E aí, você estava falando, e eu pesquisei outro dado aqui, que eu gosto, né, de trazer dados: as mulheres ganham 22% a menos que os homens, executando a mesma função, num mundo que se diz igualitário, né? Isso é desigualdade, isso é desigualdade de gênero, e é isso que a gente está discutindo. E aí também, só mais um exemplo, né, na fala de Renálide, que ela disse também que a gente ocupa os espaços e sempre a gente é desqualificada, né, assim, politicamente, acaba que todas as questões são voltadas, né, para que a gente é louca, ou enfim. E eu venho de um curso que ele é majoritariamente feminino, né, eu sou assistente social, então todo mundo sabe que 95%, né, do serviço social é feminino. E a gente tem dentro do próprio serviço social, quando um homem fala, as mulheres, né, ele pode falar a mesma coisa que eu, mas ele sempre vai ser mais ouvido do que a própria mulher.
entre nós mesmas, sabe? Para ver como é difícil a gente discutir, né, feminismo, discutir as questões de gênero, enfim, e discutir a igualdade, né? Então, assim, é algo que está arraigado há muito tempo, e por isso a gente precisa discutir e desconstruir os padrões, né? E eu falei demais já, comentei várias coisas na fala de vocês, porque eu fiquei, assim, louca, né? Acho que também falta esses espaços para a gente discutir, né? A gente precisa disso. Enquanto mulheres, a Ana falou também, né, que ela teve um espaço privilegiado, né, um coletivo de mulheres. Eu também atuei no movimento estudantil, então acho que são esses espaços, né, que a gente se reconhece e que formam a gente. E aí agora é a vez da Renale de ler um poema dela para a gente, recitar o seu poema, né, e mostrar para a gente onde ela chegou e o que ela produz. Pronto. Esse é um livro que eu publiquei faz muitos anos, Poemas a Vapor. E aí nele tem um poema que, como a gente está nesse universo do trabalho e tal, né, falando sobre isso, e aí rapidinho eu lembrei que você falou do seu curso universitário, eu lembrei que eu fiz letras e que eu terminei o curso sem ler mulheres negras na literatura, por exemplo, né? Quantas cineastas a gente conhece, né? Quantas musicistas, quantas compositoras, quantas... Então, a gente precisa ver essas questões, né, de uma maneira mais ampla mesmo, para a gente chegar ao patamar que a gente quer. E aí, eu fiz um poema nessa época para as domésticas, né? Eu prestei atenção, assim, me veio um insight e eu quis falar sobre a doméstica, que há pouco tempo não tinha nem direitos trabalhistas, né? E que a classe média brasileira pira, né? Por ter que pagar os direitos trabalhistas da doméstica. Então, a gente tem aqui, doméstica, Vila Velha Verde, casas caiadas caindo aos pedaços, pequenos filhos escorrendo narizes, ela ia. Vassoura e rodo, detergente e comida para o patrão. Felicidade, não. Sem porto, maridos marinheiros, vestido acabado, ela ia. Todo dia a lição. Vida é trabalho, felicidade, não. Pela mão de muitos, suada a camisa, dinheiro pouco da pensão, desamparo a cabeça, uma turbina de avião, zumbindo noite e dia o mesmo refrão. Mosca na sopa, colher na mão, aqui prestação da televisão. Felicidade, não. Curvada, sorriso estragado, rosto sulcado, engolia os açoites. E não desistia. Ela ia, caminhava em vão. Amores sujos aqui, felicidade, não. Pronto. Eita, que lindo. Sem palavras. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque eu... Caramba. Acho que a pandemia está trazendo muitas reflexões para a gente, né? Inclusive sobre ser mulher, sobre o nosso trabalho. Acho que possibilitou essas reflexões mais profundas, né? Quem somos nós? Isso aí. Quando o Renaldi falou aí de ter terminado um curso, né, sem ver, né, literatura de mulheres negras, eu posso dizer que eu terminei um curso de música sem ver composições de mulheres, sem estropes de mulheres, né? Então, assim, é muito significativo, né? Essa fala me lembrou que eu assisti até um filme adolescentezinho esse final de semana, e ela questionava exatamente isso, assim, a literatura que a gente lê é a literatura branca, é a literatura dos de cima, né, e a gente precisa pautar essas coisas, né, na nossa própria formação. Ana, você está com o microfone ligado, quer falar? Quero, sim, só também para aproveitar e complementar, assim, isso que a Renale deu, né, também. Muito, muito bonito, muito tocante, né, assim, da gente observar, né, esse lugar da mulher também, essa mulher que trabalha, né, que deixa a sua família, né, para cuidar da família dos outros, né?
Isso, velho, isso é muito foda, né? Assim, pra pensar assim, né? Ela volta para casa, ela ainda tem que cuidar da casa dela. Porque ela achei muito bonita a sensibilidade, assim, quase um retrato. E aí, nessa direção, eu fico pensando também no que tu falasse, Renato, né, da falta de referência, né? É claro que agora, assim, eu vejo, né, assim, eu tenho... tem surgido muitos movimentos, né? Isso é uma força muito grande, né? À medida que a gente também tem um aumento, né, dos casos, né, do feminicídio, a gente tem uma ocupação. A gente não está mais bestinha, não, sabe? Então, assim, eu acho que tem muita ocupação, tem muitas coisas acontecendo, né? Fortalecimento mesmo dessa presença, como a Patrícia colocou, desses espaços políticos de ocupação. E no que diz respeito a essas referências, né? Sim, eu vi literatura feminista para crianças, sabe? Referencial de escritoras. E é isso, assim, o que eu sinto, a necessidade da gente ter esses espelhos. Né? Sim, a gente tem que mostrar, tem que ocupar os espaços. E trazer sempre esses referenciais. Bom, no que diz respeito ao cinema, né, de um modo geral, assim, a presença masculina é muito forte. Se você for pensar um pouquinho, assim, na época que eu comecei a fazer, eu falei que eu tinha 2 referências que eram professoras, realizadoras e professoras no curso. Né? Isso é sorte, muita sorte. Mas ali, pelo final dos anos 90, não tinha muito referencial, sabe? E é impressionante, mas as mulheres são realmente invisíveis. O trabalho é invisibilizado. Né? A gente tem como referência olhar para esse filme, esse diretor é incrível, e a gente termina se condicionando a isso. Então, eu acho que é muito importante isso da gente ter, compartilhar, né? Compartilhar os referenciais, compartilhar o trabalho de cada uma de nós, o trabalho de tantas mulheres que não são vistas. Assim. Ana, agora que você falou, né, nos referenciais, tem uma pergunta aqui, que é: o que te ensinaram as mulheres da tua vida? Mães, avós, tias, as primas, madrinhas, vizinhas. E aí eu acho que eu vou incluir também as professoras, né, que elas acabam se tornando uma grande referência nas nossas vidas. Aí essa é a próxima pergunta, vocês podem fazer a rodada. Começa, Ana, tu que estava falando já. Eu acho que a gente podia rodar. Maria, aí volta. Eu posso falar, se quiser. Pronto, Renata. Enquanto tu vai pensando aí. Eita, e eu estou olhando aqui o link e o povo está participando muito no chat no YouTube. Gente, está muito linda essa live, viu? E as mulheres da minha vida me ensinaram muita força e afeto, sabe? Eu lembro da minha avó me colocando para dormir cantando, sabe? E até hoje eu coloco meu enteado para dormir cantando a mesma música que vovó cantava para mim. Isso vai passando de geração para geração, né? A minha mãe, a minha avó, imagina, minha avó foi mãe solteira também, né? Naquela época é horrível. Então, assim, vários filhos tendo que se virar, tendo que se sustentar e sustentar os filhos. Então, me emociona muito essa capacidade que as mulheres têm de serem protetoras, de serem afetuosas, de gerirem as coisas de uma maneira muito mais civilizada, sabe? Do que se a gente pensar a civilidade nesse sentido da gente conseguir negociar mais as coisas, da gente conseguir usar menos a violência, né? Então, eu acho que essas mulheres, apesar de terem sido tão violentadas,
muitas vezes encontram soluções, né, muito mais pacíficas, muito mais afetuosas do que os homens, por conta também, que aí seria outra live, dessa questão da masculinidade tóxica e do que os homens também são ensinados a partir do machismo, que prejudica não só nós, como eles também, prejudica todo mundo, né? Então, elas me ensinaram isso, coragem, afeto e... Eu não consigo dizer uma palavra para essa questão de como elas conseguem... Criatividade, sabe? A criatividade de sobreviver apesar dos pesares e de resistindo e criando formas de conseguir sobreviver mesmo, né? Apesar de tudo, sobreviver. Né? Sobreviver ao fato de, alguns anos atrás, não poder votar, não poder estudar, não poder trabalhar fora. Depois sobreviver ao fato de querer ir trabalhar fora, mas ser impedida por um marido que não queria, né? Ser impedida de estudar, porque, enfim, tem que casar e o cara não quer que ela estude, quer que seja apenas dona de casa. E essas mulheres vão ressignificando suas existências, criando suas formas e estratégias de resistir, sabe? Lá na cozinha se criam estratégias e em todo lugar se cria essa estratégia, né? Então, assim, minha avó, que era dona de casa, me ensinou muito, minha mãe, que já foi para a rua trabalhar, me ensina muito, mas, enfim, é isso e é bem isso, gente. Passa a bola. Eu vou falar, então. Eu acho que um tema muito importante, né? Fala na maternidade, né? Que eu já venho trazendo, né? Então, falar um pouquinho da minha mãe, né? O que ela me ensinou, né? Que mãe nem sempre, né? Segue os estereótipos, né? Que a gente conhece, né, maternos, né, e nem precisa seguir, né, porque há um peso também muito grande sobre a mãe, né, a mãe tem que ser aquela mulher maternal, aquela mulher daquele jeito, assim, assado, se fugir disso, né, nossa, é crucificada. Então, minha mãe me ensinou que mulher, né, que mãe pode ser diferente, que mãe tem direitos, que mãe é um ser humano, né, que pode querer escolher ser diferente, ser uma mãe diferente. Então, acho isso muito importante, assim, um tema, né, importante de ser tocado também. Outro tema, assim, que eu aprendi com minhas amigas, né, inclusive a maioria amigas que eu conheci no trabalho, né, em Princesa Isabel, que é festejar, né, aprendi a festejar também com minhas amigas, né? A gente, enquanto mulher, às vezes se vê num lugar que a gente não tem o direito de festejar, de brincar, de ter uma hora de lazer para a gente, né? A gente só trabalha, a gente só cumpre, né? Então, de brincar, né? Enquanto os homens estão ali, jogam futebol, jogam videogame, faz tudo, a gente, né, não se dá tempo, não se reserva, né, um lugar para brincar, para descansar, para festejar, né? E é isso, assim, e com minhas irmãs, eu acho que eu aprendi muito a ser companheira, né, a ajudar a levantar, a segurar a mão. Eu acho que nós mulheres, a gente tem isso, né, essa coletividade, a gente precisa se acolher mais, né, precisa se ajudar cada vez mais, ampliar essa rede, né, e apoiar mesmo umas às outras. Eu acho que eu aprendi muito, muito com as mulheres. Bom, vou falar agora. Bom, ouvindo as meninas, eu acessei, né, algumas lembranças, assim, e, na verdade, eu aprendi o que eu aprendi e do que eu aprendo, né, e, primeiramente, eu lembro das minhas avós, né, enfim, tenho uma ligação muito forte com uma delas, que me criou, e com elas, assim, eram minhas avós e um grupo de tias avós, assim, e era um grupo muito forte, assim, aquelas mulheres mais velhas, enfim, eu criança ali, aprendendo um monte de coisas, muita simplicidade, sabe? Mas de uma grandeza de amor, assim, de muito amor,
muito amor, assim, coisa assim que eu não sei nem descrever, mas é tamanho, assim, o que elas compartilhavam, apesar né, de vários sofrimentos. A minha avó mesmo, enfim, terminou criando o filho dela, que é meu pai, sozinha, porque o marido foi atropelado, e ela viu, perdeu o filho, enfim, com pequenas narrativas de sofrimento, né? Mas, apesar disso, assim, me chama atenção essa capacidade, sabe, de amar, né, e de compartilhar esse amor, e me fortalece, sabe, me fortaleceu e me fortalece. O acesso à sabedoria, como, por exemplo, a relação com as plantas medicinais, e todo esse... Eu vivia, eu até falei isso semana passada, quando eu vivia com olhado, né? Então, elas me levavam o tempo todo para... Eu falei semana passada que a gente teve um curso, né? Que estava com as irmãs, enfim, o pessoal do NEABI, e aí eu mencionei isso, né? Porque era isso, porque ele ficava com olhada e lá ia me levar, eu e minha irmã e meus irmãos, né? Para se benzer, né? E aí é esse, sabe? Esses pequenos gestos, os grandes gestos de amor e os pequenos gestos de amor. E que eu acho que essa condição, né, desse afeto que nos cura, né, que nos sustenta. Esse é um aspecto. O outro é que, assim, com relação às mulheres, assim, recentes, eu tenho observado, né, assim, essa fortaleza de que juntas o que a gente consegue fazer. Desde uma ajuda emocional, um suporte emocional, né, o suporte financeiro, enfim, todo um conjunto, né, porque não é um problema só seu, né, quando a gente compartilha e quando a gente fala, né, um pouco, a gente tem esse acolhimento, assim. Então, de um modo geral, eu tenho tido aprendo muito com minhas amigas da minha faixa etária, com mulheres mais velhas, enfim, com as crianças. Gosto de observar as meninas. E o que a gente pode aprender com todo esse movimento feminino. É um pouco isso assim, que eu queria compartilhar. Meninas, todas as falas de vocês, né, a gente vê a força que a mulher tem, né? E aí eu acho que várias das nossas mães, avós, né, nos criaram sozinhas, né? Assim, pelo menos eu fui criada basicamente pela minha mãe, né? E a gente é quem a gente é, assim, eu diria 100%, né? Eu, por conta de mulheres, né, que estão à nossa volta, assim. Mas eu acho bacana isso, assim, a gente conseguir, né, conseguir reconhecer o quão forte, né, o quão perseverante foram as nossas ancestrais. E aí tem uma fala aqui no chat, né, de Maria de Fátima, que eu achei bacana que ela coloca que os avós dela conseguiram romper com uma história de analfabetismo, né, conseguiram, né, com que seus filhos entrassem na escola, né, acho que isso é um ponto bem importante, assim. Sim, e eu queria falar uma coisa também em relação a Maria, né, que Maria falou que era ser mãe, né, e eu acho importante colocar isso também, que é algo que eu vivencio, né, assim, eu já estou com mais de 30, né, e a indecisão sobre ser mãe ou não, né, eu acho que é bacana colocar isso também para as meninas, né, enfim, para quem está nos ouvindo, que ser mãe não é obrigatório, né? A gente pode decidir ser mãe, pode decidir não ser mãe, né? E que você pode decidir ser o que você quiser na sua vida, né? Não é obrigatório. Você pode decidir que viajar vai fazer você mais feliz, você pode decidir que estudar vai fazer você mais feliz, né? Você pode decidir que ser mãe é tudo que... Eu conheço pessoas que dizem, né? Ser mãe é tudo que eu sempre quis na minha vida. E ótimo, se é isso que você sempre quis, perfeito, né? Mas, assim, tem mais coisas. Você pode ser mãe, você pode ser que nem eu, mãe de pet, você pode, enfim, querer várias coisas da sua vida. E o que você quiser, tá ótimo, desde que seja você que queira isso, né? Acho que essa é a liberdade que a gente tanto busca. Você pode ser o que você quiser, você pode se relacionar com quem você quiser, desde que seja o que você queira, né? E aí entra
aquela velha frase nossa, né, do movimento feminista. Nosso corpo, nossas regras. Então, se você quer, você é livre para fazer o que você deseja, né? E aí, entrando agora, né, pós-comentário, a gente queria passar um vídeo de Ana. E, Ana, você quer falar um pouquinho sobre o vídeo antes de eu colocar? O vídeo vai dar certo, posso passar aqui. Mostrar um pouquinho do trabalho de Ana para vocês. Ah, tá. Então, eu vou falar bem rapidinho, que aí a gente conversa depois dele, só para introduzir. Esse é um filme de 1 minuto que eu fiz há muito tempo, direto do Túnel do Tempo, em 2003. Nossa, faz tempo, viu? E esse filme chama-se Desejos Citrulos. Eu fiz inspirado numa escuta, assim, eu conheci essa menina, enfim, a irmã dela trabalhava na casa do meu namorado, e ela contou, né? Ela estava levando o filho que ela tinha recém tido, né? Ela foi lá para a gente conhecer o filho dela. E porque ela estava muito feliz porque esse filho nasceu. O filho anterior a essa barriga, né? Essa gestação, ela tinha perdido. E aí ela contou, era uma história triste, né? Mas assim, da forma que ela contou, a narrativa dela, né? Contando que ela deixou, que não teve o filho porque ela acha que perdeu o filho porque ela não atendeu o desejo da criança. E isso me lembra muito a questão da cultura popular, enfim, quando eu era criança eu ouvia muito isso. Se a mulher estava grávida, tem que atender o desejo, porque senão ela corre o risco ou da criança nascer com cara da coisa que ela não comeu, ou, no extremo, perder a criança. Enfim, esse filme conta um pouquinho isso. Ele participou de um festival chamado Festival Mundial do Minuto, e ele ganhou menção honrosa. E a temática desse festival era mãe. Vamos assistir. Pronto, vou passar aqui. Qualquer coisa que der errado, vocês liguem o microfone e me avisem. Ela comigo, mas não foi possível. Que eu fui com a minha irmã para fazer umas compras. Aí eu vi uma comendo melancia, me deu vontade de comer. Aí eu também não comprei 3 laranjas cravas. Sei que tinha passado à vontade. Aí, quando foi no domingo à noite, já não estava mexendo mais. Não tinha feito 9 meses. No sábado, na segunda, fui para o hospital. Eu tinha certeza que ia trazer a minha, né? Mas chegou lá que o doutor escutou que o coração estava morta. Eu botei para chorar, chorei muito. Fiquei muito triste na hora. Porque eu nunca tinha tido desejo. Meu primeiro desejo foi esse, né? Da menina. E nasceu com a boca aberta. Ela nasce com a boca fechada, porque ela sentiu vontade de comer e a gente comeu. E nascendo com a boca aberta, a gente sentiu desejo e não comeu. A criança nasce com a boca aberta. Talvez, se eu tivesse comido a melancia, minha filha estava comigo aqui hoje. Gente, deu para ver ou trancou? Deu, né? Deu para ver. Ficou travando. Mas... Fala um pouquinho do vídeo, que eu vou só tirar meu cachorro do quarto. Tá. Então, é isso. O filme tem esse festival, é um festival que existe até hoje, é um festival bem importante aqui no Brasil. E a cada ano, na época ali, eles lançavam por ano uma temática, né? E, bom, a temática desse ano foi mãe. E foi isso, eu conheci essa menina, na verdade ela era irmã, como eu falei, né, da menina que trabalhava lá. E ela me contou, a irmã me contou primeiro essa história, né? E eu achei muito impactante, assim, ela ter atribuído, né, a perda da criança ao não atendimento do desejo, né? Eu acho que isso está muito, não sei como é que é agora, né? Mas assim, como eu falei, quando eu era criança eu via muito isso, né? De uma convicção de que
tem uma relação direta, né, com aquilo que, assim, aquilo que se deseja, né? E ela conta, é forte essa história, né? E a criança nasce com a boca aberta, né? Porque ela não atendeu o desejo. E aí tem uma coisa que me deixa mais ainda perplexa com essa história, é que de alguma forma ela se sente culpada, né? Assim, é como se ela atribuísse uma culpa, ela arranja um jeito, né? Mas ainda assim ela carrega essa culpa, né? Porque ela não atendeu, né? Porque ela não conseguiu sustentar, enfim, é bem complexo, assim. Eu ia falar, desculpa, Ana. Não fala, Maria, por favor. Não, era justamente isso, né? A culpa materna, né? Além de tudo que as mulheres carregam, né? Ela ainda carrega essa culpa, né? As culpas maternas, né? Que são muitas, né? Ela ali até uma simples expressão, né? Que a gente sabe que é algo folclórico, né? Criado, mas a mulher carrega, né? Esse medo e essa culpa, né? Então é muito forte mesmo. Como em 1 minuto, né, de filme, você conseguiu trazer, né, algo tão significativo, né, para que a gente possa discutir. Eu acho bacana essa questão que Maria trouxe, né, essa reflexão em cima do seu filme, né, assim, eu ainda vejo muito disso, né, minha avó, minha mãe sempre falavam essa questão do desejo, né, mas trazendo mais para essa questão da culpa em si, né, a gente tem muitas culpas na nossa vida, né, e aí se você pensar, por exemplo, mulheres também que não podem ter filhos, elas são, né, submetidas a essa culpa, assim, tipo, que você não é saudável o suficiente para você ter filhos, e a culpa nela permeia toda a nossa vida. A gente sempre é culpada por algo que, na verdade, a gente não é, que não existe culpa sobre isso, simplesmente foi assim e pronto. Né? Rinaldi quer falar alguma coisa? Eu me sinto muito contemplada com as falas de vocês e só parabenizar, porque em 1 minuto consegui fazer, né, assim, consegui condensar toda essa mensagem, né, muito impactante, assim, conseguiu ser poético, inclusive, né, porque traz essa coisa, inclusive, do olhar ali sobre a melancia, e a gente vê a melancia e aliar isso à narrativa da mulher sobre o fato de não ter comido, né, a melancia. E, enfim, a personagem também, né, essa mulher negra que você traz, que é muito forte também, essa presença dela, né, e essa certeza dela de que ela perdeu aquele filho porque ela não comeu, né, e como isso é doloroso, né, como isso é doloroso, assim, que na educação a gente consegue perceber, por exemplo, como uma intervenção nossa, seja mostrando um poema, seja mostrando uma música, seja criando com os alunos uma peça teatral, seja dando uma aula, em como isso pode, na vida daquela adolescente, daquele adolescente, causar transformações, né? Então, no caso da gente que trabalha em educação, que trabalha com poesia, que trabalha com arte, que não está nesse circuito midiático, não existe essa grande, uma coisa que, enfim, não vai ter essa coisa glamurosa, mas sempre ocorre de ter ali naquele microespaço uma repercussão que nos alegra muito, né? Então, por exemplo, eu fiz um grupo que eu tenho no IF aqui, que é o Cidadania em Cena. A gente fez uma peça que era inspirada num poema Negra Sou. Eu acho que o nome do... Gritaram-me Negra, o nome do poema. E de Vitória Santa Cruz, que é uma poeta peruana, maravilhosa. Aí a gente fez. E isso trouxe uma repercussão dentro do IF, por exemplo, a gente foi para o Enex e todo mundo achou muito bom. Pessoas choravam vendo a peça. Dentro do nosso campus, a gente fez a apresentação e no final meninas choravam falando da sua
do processo de assumir que eram negras, de assumir os seus cabelos, de parar de alisar os cabelos, e de como era imposto para elas, desde criança, que tinha que alisar, e etc., como elas odiavam seus cabelos, e a partir desses processos educativos, elas também foram se descobrindo, se assumindo e vendo as potências que tinham e tal, e tal. Então, assim, são coisas que parece mínimo diante dessa espetacularização que a gente vive, dessa coisa midiática, né, que as pessoas hoje fazem muito sucesso, e o sucesso é uma coisa, é sucesso porque mexeu a bunda, sabe? Então, assim, a gente tem outros sucessos, né? A gente tem outros pequenos sucessos no cotidiano da gente, de artista e de educador, que são esses sucessos de você se ver recompensado vendo a transformação social que ocorre na vida das pessoas que passam por aqueles processos. Então, é bem isso. Eu vou pegar aqui a fala de Renálide, que me contempla bastante, que você acabou de falar. Assim, muito, quando eu te ouço, me vem fortemente assim, uma lembrança de como é que era antes e depois de estar na educação. Porque, assim, já faz pouco tempo, né, que eu estou trabalhando aqui, né, com educação audiovisual, enfim, 7 anos só. Obviamente que antes eu estava inserida numa produção mais artística, né, e muito voltada para dentro da cadeia produtiva do audiovisual, vamos dizer assim, né. E nisso os objetivos são outros, né? Eu produzo, né, para participar de festival, né? Como eu falei, aquele filme eu fiz para aquele festival. Eu não fiz aquele filme porque eu quis fazer, embora eu também quisesse, mas a minha instiga era essa, né? Então aí a gente vai entrando num modo de produção, enfim, de criação, que é pequeno, assim, no meu modo de entender agora, né? Então, na medida que eu comecei a me relacionar com a educação, né, para esses espaços educativos, isso me deu uma outra dimensão. Primeiro, eu estava lidando com a vida, né? Eu estou lidando com a vida, eu estou lidando com outros processos, e o cinema e o audiovisual, começou a fazer mais sentido para mim, sabe? Começou a fazer tanto sentido para mim que, a primeira vez que eu acho que eu exibi... fiz a exibição de um filme cuja plateia eram professores, educadores. Foi uma sensação que eu nunca senti antes. Eu já exibi filme para grandes plateias, assim, os filmes que em festivais a gente tem conseguia, por exemplo, tem um festival em Recife que tinha 3.000 pessoas, por exemplo, né? E que é o CinePE, um grande festival, no centro de convenções e tal. Então, eu já exibi curta, não só o meu, mas assim, um conjunto de curtas para essa plateia, sabe? Mas, assim, fazendo um paralelo com isso, fazer essa exibição para um conjunto de professores, de educadores, para as crianças, enfim, as produções que são realizadas dentro da escola, que atravessam outros processos, velho, é uma outra coisa. Eu acho que está nesse lugar mesmo que Renaldo falou. Acho que a palavra pode ser até uma palavra muito recorrente, mas é isso. Eu acho que a gente vê a transformação, né, assim, concreta, ali acontecendo. Que atinge e faz sentido para aquela pessoa. Primeiro, de se ver na tela, né, de ver o que foi o processo todo que foi construído, que resulta num filme. O filme é resultado de um processo, né? Ele não é uma coisa só para ser exibida. Ah, passou aqui, ganhou o selo ou ganhou um prêmio. Ah, que legal, sabe? Isso é uma coisa, mas o que isso dentro de um conjunto, né? E eu acho que é isso, a questão do impacto social no meu caso especialmente, o audiovisual terminou adquirindo, sabe? E isso é muito forte para mim, isso me deixa cada vez mais animada, assim, disso, de estar com as crianças, de fazer e de construir junto, sabe? Isso tem sentido, é o sentido do fazer. Entende? É o sentido do fazer, é o sentido de estar presente, compartilhando, conhecendo, escutando as crianças, os educadores, enfim. Era isso. Maria.
Assim, eu acho essa pergunta muito interessante, essa pergunta de Gil, né? E eu compartilho, assim, do que Renaldi falou e do que Ana falou, né? Para mim, a educação, ela traz muito sentido, muito significado, né? Todos os resultados são cheios de sentido. E, assim, eu particularmente, é difícil para mim escolher uma ação, né? Assim, aquilo que, né, que eu acho que, né, foi irrelevante, que eu não esperava. Na realidade, assim, não sei se num lugar de sempre me achar menor, né, eu sempre acho que tudo que eu faço é insuficiente, é pouco, né, e aí sempre acho isso, né, então quando às vezes a gente tem um retorno de algo que, isso foi, né, bom, né, isso foi excelente, eu continuo achando, assim, né, que individualmente, né, que ainda é pouco, né, enfim, mas é algo que eu preciso me trabalhar, mas por outro lado, eu sinto assim que a educação, ela realmente, de fato, traz esse retorno, e é onde eu mais me sinto, como é que eu posso dizer? Eu me sinto muito feliz, né? Apesar de achar que muitas vezes eu faço pouco, eu me sinto feliz quando eu vejo as crianças trazerem retornos, os adolescentes, né, estarem gostando do que se faz, do que está fazendo, né? Então, é isso. É difícil falar. Eu acho interessante, né, que antes da gente estar entrevistando, né, estar nessa live com artistas, a gente está com educadoras, né, e aí isso se sobrepõe, né, porque vocês têm um olhar diferenciado sobre o que vocês fazem no dia a dia. Então, a gente pensa igual a Ana estava falando, né, que o que importa para um cineasta é colocar 3 mil numa peça, né, numa exibição, mas, na verdade, não, acaba tendo bem mais sentido quando você vai, tipo, e faz aquele curso de uma semana e você acaba vendo os frutos, né? Você acaba tendo uma relação mais próxima. Então, eu acho que ser educador é sempre, assim, é um diferencial, né? Eu acho que esse é o diferencial da gente, né? De vocês, principalmente, né? E aí, a gente já está, assim, caminhando para o finalzinho. Eu só queria fazer mais uma pergunta. Na verdade, eu vou dar uma reformuladinha nela, né? Que é hoje, né, é o Dia Internacional da Mulher. O que esse dia significa para vocês, né? Acho que vocês já falaram ao longo do processo, mas tentar sintetizar. E como vocês pretendem, né, comemorá-lo? Já está no fim do dia, ou, enfim, quais são as ações que vocês fizeram hoje para comemorar esse dia? Ou ainda vão fazer? E aí, é a nossa última rodada. Já quero agradecer a vocês pela participação. Então, Renálide, você pode começar? Posso. Esse dia significa para mim um dia de muita luta, né? Um dia de celebrar, sim, a nossa existência, né? De celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas, e também um dia de encorajar umas às outras, para que a gente continue tendo essa força de estar mesmo buscando sempre melhorar esse mundo, né, que a gente vive. E eu acho que é um dia para a gente parar e refletir muito sobre... porque nosso dia é todo dia, mas esse dia é importante porque é um marco histórico, né, de mulheres que antes de nós lutaram, né, por questões de justiça social, e é importante que a gente continue a empunhar essa bandeira, sabe, assim, essa bandeira da luta por justiça, da luta por igualdade, da luta para que nós sejamos, de fato, nos vejamos como irmãs, apesar de toda essa... como é que eu posso dizer? Essa coisa da sociedade nos querer colocar como rivais, né? Como, enfim, mas... Então, é um dia importante para a gente pensar de como é imprescindível que a gente esteja fortalecida, unida, que a gente esteja se escutando, se ouvindo,
ouvindo as diferenças, que a gente entenda nossos lugares de privilégio também, para entender o problema de mulheres que sofrem outras opressões, né? E que a gente entenda os processos de opressão que a gente vive, para que a partir dessa compreensão a gente possa criar estratégias de superar essa opressão e criar um estágio novo da sociedade. Então, eu espero muito que isso um dia ocorra para as minhas bisnetas, para as minhas, enfim, mas que elas sejam plenamente livres, né? Eu acho que é Audre Lorde que fala que enquanto uma mulher, qualquer mulher for prisioneira, todas nós somos prisioneiras, né, também. Então, assim, não importa qual seja a prisão de cada uma, porque as prisões podem ser diferentes. Mas eu acho que a gente caminhando assim, sabe, nesse processo de se ouvir, de dialogar, de escutar, de se ajudar mutuamente, a gente pode chegar realmente num caminho melhor. E esse dia significa isso, esse dia de luta e esse dia de compreensão da importância da gente existir e resistir nesse mundo. Seguindo um pouco do que Renata está colocando, também eu sinto que esse é um dia muito especial, né? Que para mim ele conjuga isso, né? De celebração e de reafirmação, né? De um lugar, né? Desses espaços, desse lugar de político mesmo, de ocupação, e que a gente tem que trazer sistematicamente, não só hoje, mas esses dados, né, da violência que nos afeta diariamente, né? E eu penso agora, assim, ouvindo tudo, né, assim, esse encontro de hoje, especialmente, né, a gente aqui juntas, e como eu estou me sentindo muito confortável aqui, muito confiante e alegre por estar com vocês aqui compartilhando. Eu fico imaginando, o que eu estou vendo do celular, eu não sei exatamente, mas eu fico imaginando e me conecto também com as meninas, né? Enfim, com as jovens estudantes e os jovens estudantes do campus de Princesa. E para isso, assim, para que a gente tenha atenção, né? Que a gente se veja, né? Assim, tem esse movimento todo coletivo, mas ele só funciona na medida que eu me reconheço, né, individualmente, né, e que é a soma, né, das nossas individualidades que nos fortalece, assim, para chamar uma atenção mesmo desse reconhecimento, né, como eu estava falando anteriormente, que eu tinha todo esse lugar, né, de ser mulher e tal, mas ao mesmo tempo eu me negava dentro da coisa que me constitui, assim, que é a minha menstruação, que me fortalece, né, então eu acho que chama atenção um pouco para isso. E uma outra coisa também que eu sonho, né? Assim, eu desejo profundamente que a gente possa ser, de fato, a gente possa estar livres para andar, assim, não tem coisa que eu deseje mais, assim, que eu possa andar na rua e me sentir segura, entende? Assim, eu falo agora, eu até me arrepio, porque é isso, assim, o que foi até a Patrícia que colocou, né? O tempo todo atenta, que não me aconteça nada. Mas eu temo, né, tanto para o que é mais doloroso é isso, né, que nós mulheres, não é só o que está na rua, mas dentro de casa também, né, a gente teme pelo que pode acontecer com a gente dentro de casa, com aquelas pessoas com que a gente se relaciona, né, que a gente tem enquanto parceiros, né. Então, assim, eu desejo que a gente tenha um dia que a gente possa andar livremente, que a gente possa viver livremente em comunhão, em casa ou na rua, sabe? Então, eu acho que para mim esse dia vai num pedido, assim, num desejo que seja compartilhado e que a gente continue lutando por ele e cada vez mais. E assim, lindas as palavras de vocês, lindas, assim, renovadoras, né? Que a gente possa continuar. Para mim, eu acho que esse dia é também um dia de luta, é um dia de educar, né? Educar as pessoas para a luta, né? Para entender, né? Tudo isso que a gente conversou aqui, né? Para compreender. É um dia de mudar, né? Pontos de vistas. Então, para mim,
como vocês também, esse dia vai continuar sendo um dia de luta até o dia em que, né, todas as mulheres puderem ser livres. E a minha comemoração é essa, é estar aqui, né, podendo colaborar com isso, né. Eu estou muito feliz pelo convite, por estar aqui com vocês, né, assim, também me sentindo muito à vontade, apesar de no começo estar um pouco nervosa, mas me sinto muito à vontade de estar com vocês, mulheres maravilhosas, né, e agradeço demais o convite de Jordânia, né, quando ela me convidou, ela disse, mas Maria, você está aí com um bebezinho, eu disse, não, esse dia é especial, né, é o meu dia, inclusive eu disse aqui, né, soltei as verdes aqui em casa, hoje é dia da mulher, hoje é dia da mulher, né, sabem que eu vou lutar, hoje é o dia de lutar, né, é o dia de vocês ficam... Então, essa é a minha comemoração, né, eu acho que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Obrigada, gente. Meninas, eu queria agradecer, em nome do IFPB, né, a cada uma de vocês por terem, né, aceitado comemorar esse dia, né, com a gente. Eu acho que, como todas vocês colocaram, né, é um dia de luta, e eu acho que o pedacinho da nossa luta a gente está fazendo aqui, do jeito que a gente pode fazer, né, eu acho importante a gente reafirmar uma coisinha no final dessa live, né, ali atrás da Renalide, né, tá escrito Viva o SUS, né, e eu não poderia deixar de falar nisso. Então, gente, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá... Se não estivesse, nós estaríamos nessa roda de diálogo presencial, né, podendo nos abraçar, enfim. Mas acho importante a gente, né, vocês como educadoras, eu como assistente social, a gente reforçar, né, esse pedido para as pessoas ficarem em casa, né, a gente está no pior momento da pandemia, desde março do ano passado, todas nós estamos cansadas, estafadas, né, com vontade de sair, encontrar os nossos, mas agora mais do que nunca é hora da gente ficar em casa, cuidar da gente, das nossas mães, dos nossos pais, né, da nossa família, e comemorar esse dia em casa, né, logo a gente vai poder estar na rua, lutando por direitos efetivamente, né, e que a gente, de fato, consiga, né, esse mundo mais justo, mais livre e mais igualitário que a gente tenta construir todos os dias das nossas vidas. Então, eu queria agradecer vocês são mulheres todas inspiradoras, né, cada uma na sua área, né, enquanto profissionais e enquanto mulheres, que vocês possam aproveitar esse restinho de dia para descansar um pouquinho, né, que a gente também precisa e merece, e ficar um pouquinho com a nossa família. Eu sei que Ana já vai para outro compromisso, porque Ana não para, né? Parece Maria, que era para estar descansando e não está, mas ok. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E liguem o microfone para dar um tchauzinho. Beijo. Eu vou deixar o último poema. O poder... Isso! Posso ir? Pode. O poder que sai de mim, do meu cheiro forte de mulher, amanhece o dia, ilumina a casa, diz que a luta é grande, mas que venceremos. Então, obrigada e tchau. Venceremos. Tchau, gente. Boa noite. Patrícia, muito obrigada. deixa eu só dar um informe final. Só para avisar que a gente também está recebendo, né, nessa semana, o apoio da Coordenação de Gestão de Pessoas, né, com Jordânia, e do sindicato, né, que também está do IFPB, que também a CM está colaborando conosco, porque, afinal, Dia de Mulher, né, o sindicato tem que colaborar também, né, porque mulher trabalha, então eles têm que estar aqui, colaborando com a gente. Então, a gente está recebendo o apoio do sindicato, e é só para agradecer. Beijos! Beijos, tchau, muito obrigada. Tchau. Tchau.